Eu sou a Isa Portioli e tá começando o Sacodecast. A minha convidada de hoje, ela é poderosíssima, ela é gaúcha, tem 31 anos, criadora de conteúdo, empresária. Ela tem um método, o método Empodera. E a gente vai falar muito sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e autoestima. Seja muito bem-vinda, Jéssica Lopes. Muito obrigada pela sua recepção maravilhosa. É um prazer estar aqui conversando com você e com todos vocês que estão aí do outro lado. Eu tô muito feliz. Eu falei, nesse começo eu vou falar tudo, porque ela tem muita experiência nesse mercado do audiovisual, Então eu falei, vou compartilhar tudo com eles, pra eles já entenderem quem é a Jéssica Lopes. Bora. Mas eu vou perguntar pra você agora, quem é Jéssica Lopes? Jéssica Lopes é uma mulher gaúcha que viveu uma vida sendo colocada a sua autoestima à prova, como a maioria das mulheres. Só que eu consegui ter ali aquele turning point onde eu transformei o que poderia ter me destruído em combustível de força, de transformação, não só na minha vida, mas também de outras mulheres. Então, eu trabalho com autoestima, com moda já há mais de 10 anos, né? 15 anos, meu Deus do céu. Cada vez que falo, eu fico assim... Chocada. Gente, chocada. Eu comecei nessa internet quando tudo era mato, socorro. E tem sido incrível viver essa trajetória. E além de tudo, eu percebo assim, agora te conhecendo pessoalmente, que você tem uma energia lá em cima, sabe? É uma pessoa autoastral, exala autoconfiança. Que bom, que bom. Que isso valida muito o que eu falo, que é justamente o quanto que a nossa autoconfiança, ela transparece. As pessoas ao nosso redor lê como nós estamos nos sentindo. Então é aquilo, a autoestima, ela é transformadora. E pra você chegar nesse ponto de ser uma mulher autoconfiança, você passou por muita coisa? Muita. Mas assim, é aquilo, né? Não é a sofredora, mas quem de faz nós parte da vida, né? Não passa por um monte de BO, enfim. E quando o assunto é autoestima, a minha trajetória, ela vem também muito minada por questões também corporais, né? Então, além de pressão estética que todas nós mulheres sofremos, da fragilização da autoestima, que enfim, né? Por toda uma sociedade machista vai colocando a nossa autoestima sempre muito à prova. A questão corporal, né, dentro dessa sociedade padronizada, ela também acaba sendo um fator, né, que pode ir complicando aí um pouquinho mais essa relação, né, com a gente mesma. Uhum. Eu vi num podcast que você falou um pouco sobre a sua relação com a sua mãe. Uhum. Pelo que eu entendi, vocês se dão bem. E você falou também que sofreu um pouco de gordofobia com sua mãe. E que ela não gosta muito que você fale sobre isso, mas aconteceu. Mamãe, sem te culpar, mas aconteceu. Me fala mais sobre isso. Gente, é isso, dona Maroca. O que eu posso fazer se a senhora acaba vindo nas pautas? Mas é isso que eu falo, mãe. Eu não te culpo por nada disso, porque eu sei que tudo que ela fez comigo em questão de gordofobia mesmo, nada mais é do que um reflexo da própria gordofobia que ela vive internamente, que ela vive socialmente e que, querendo ou não, era uma forma que acabou sendo muito torta, mas de querer me proteger. Então, é aquilo, eu passei uma vida inteira sendo imposto a questão do emagrecimento, que eu deveria emagrecer, enfim, aí pode trazer pautas de saúde. Existem muitos motivos pelos quais a pessoa vem, né, trazendo essas demandas pra gente. E eu sei que, no fundo, ela só queria me proteger e até do próprio preconceito da sociedade. Eu sei que no fim das contas, o resultado acabou sendo deturpado, porque a gente espera que a nossa casa seja um ambiente de acolhimento, né? Então, a sociedade ela já é muito cruel com a gente. Dentro de casa, com a nossa família, com a nossa mãe, a gente espera que seja um ambiente mais acolhedor, mais empático. E eu não tive isso ao longo da minha infância, adolescência, principalmente por essas questões corporais. Sempre gerou muito atrito. A minha mãe sempre foi muito gordofóbica comigo. E isso trouxe por muitos anos muitas consequências. Mas hoje a gente já conseguiu ressignificar, reconstruir. Inclusive, eu acredito muito que eu contribuí para a própria jornada de transformação e de evolução da minha mãe.
Que incrível. Como que foi esse processo de desconstrução? Ai, guria, vou te falar assim que é uma caminhada e tanta, e que não acontece do dia pra noite. Eu acho que isso que é importante a gente sempre pontuar, porque as pessoas, elas esperam que tenha uma resposta, assim... Siga esse passo a passo. Faça isso e a sua autoestima vai mudar. Faça isso e você vai parar de ser refém do julgamento alheio. E, na verdade, não é bem assim. Tudo é processo, tudo é caminhada, tudo é desconstrução de crenças limitantes, de, enfim, conceitos que nos foram impostos ao longo da vida e reconstrução dessa relação com a gente mesma. E a minha trajetória, ela tá muito ligada à minha própria trajetória na internet. Porque eu comecei muito jovem. Eu criei um blog com 16 anos. Eu gravava vídeo depois da escola, ainda com o uniforme da escola, sabe? Colocando a minha câmera Cybershot rosa, que eu tinha ganhado de presente, pendurada, assim, tipo, em cima de um monte de livro. Usando a luminária da escrivaninha pra fazer a iluminação pros vídeos. Uhum. Então, foi tudo, assim, muito amador e muito acontecendo de acordo com o próprio acontecimento da internet. E eu era, além de muito imatura, penso, uma menina de 16 anos, eu tava com a minha autoestima muito fragilizada. E a partir do momento que eu me exponho na internet, o que é muito delicado, inclusive para nossa autoconfiança, eu comecei a angariar, tipo, uma rede de pessoas que me tinham ali como uma inspiração. E eu fiquei, gente, o que é que esse povo tá vendo em mim? Tipo, que inspiração é essa que os outros estão enxergando que eu não consigo enxergar? E aquilo ali foi aquela sementinha plantada que eu fui regando nos últimos 15 anos e construindo essa autoestima, essa autoconfiança e desconstruindo, né, esses conceitos tão enraizados que a gente tem. Uhum. Você comentou sobre a época da escola, que saía da escola, já gravava ali de uniforme. Quem que era você na escola? Gente do céu, a Jéssica na escola, eu sempre... É que quando as pessoas nos olham trabalhando com comunicação, as pessoas não esperam, mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Tímida, retraída, de poucos amigos. Essa questão corporal, ela impactou muito a minha relação na escola. Eu sofria muito bullying. Então, eu tinha ali um grupo, sabe, de poucos amigos. Que normalmente era já o grupinho mais dos excluídos. Inclusive, conheci meu marido nessa época, nesse mesmo grupinho. Na época da escola? Oh, que a gente incrível. não tá juntos desde essa época, mas a gente se conheceu na escola. Que incrível! E fomos melhores amigos. Mas a Jéssica na escola era essa, que tinha poucos amigos, que era mais retraída, mais tímida, que levava aí umas chapuletadas dos colegas, principalmente por questões de corpo. Mas que eu acho que hoje, assim... Sabe aquela pessoa que saiu... Que ninguém esperava onde ia chegar e o que ia fazer da vida. Sim. E quem ia se tornar? Eu acho que eu sou esse case dentro da minha antiga escola. E agora tá um case de sucesso. Exatamente, case de sucesso. Com grande alcance, engajamento nas redes. Muito incrível o que você vem conquistando. Obrigada. E me diz uma coisa. Quando você finalizou ali a escola, você prestou vestibular pra fazer uma facul? Como que foi? Sim, eu fiz faculdade de design gráfico. Design gráfico? Uhum. Assim, é aquilo. Tem a ver e não tem a ver. É. Eu detestei a faculdade desde, assim, do primeiro dia que eu entrei. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Por que você escolheu? Eu não queria... Eu entrei na faculdade de design gráfico sem saber o que era design gráfico. Eu queria fazer publicidade. Tem mais a ver com o que você trabalha hoje. E aí, na cidade que eu morava, a faculdade de publicidade que tinha era uma faculdade particular. E aí, os meus pais falaram assim, se você quiser fazer, boa sorte aí pra pagar a sua facul. E aí, então deixa eu ver o que é que tem aí parecido numa faculdade federal. E aí, eu caí no design gráfico. Foi mais ou menos assim. E aí, foi assim, eu lembro... Na primeira aula, a professora que me deu a primeira aula, que assim, meio que me traumatizou a faculdade toda. Mas ela, tipo, já trouxe ali uma temática pra fazer um seminário. Eu falando, gente, eu nem sei o que é design gráfico. Como é que eu vou fazer um seminário agora desse tema? Mas, enfim. No fim das contas, eu falo, todo aprendizado, ele é válido e ele agrega. E querendo ou não, por mais que eu não atue diretamente na área... Cara, eu trabalho com imagem e design fala muito sobre aspectos visuais, então, com certeza, é arte também, muito. Né? Você ter toda essa noção, assim. Com certeza. E aí, essa época que você começou a postar vídeo, você tava postando no YouTube?
Eu comecei com blog. Tá. Blog, sim, blogspot, aqueles bem raizão mesmo. E Escrevendo. Aí, e criando tutoriais de maquiagem por foto. Pensa na trabalheira que era. Era assim, passa uma sombra, tira uma fotinho. Aí faz um côncavo, tira uma foto. Era cada passo tinha que ter uma fotinho. Fazer toda uma montagem pra postar os editoriais. E aí, eu abri o blog, eu acho que foi em maio de 2009. E o YouTube veio no mesmo ano. Mais pro final do ano. Eu falei, tá muito BO fazer tutorial em foto. Bora ir pros vídeos, vamos se aventurar nessa. Aí você começou a soltar os vídeos. E assim, na época da escola. Então a galera da escola assistia também. E aí? Guria, eu cheguei assim, eu abri meu blog. E não sei de onde eu tirei essa coragem, mas eu peguei uma folha de caderno e eu escrevi o nome do meu blog, assim, tipo, várias linhas com o nome. E ele era enorme o nome, porque tinha assim, além de ser, né, o nome lá que eu tinha escolhido, ainda tinha .blogspot.com.br. Era muito grandão. E aí dava assim, uma linha inteira com o nome. Eu cortei vários e fui distribuindo pra todo mundo. Você fez a sua publicidade. Eu fiz a minha publi, na cara e na coragem. Ainda mais na época que não era, blog não era uma coisa comum. Tava começando esse movimento. Então todo mundo tava assim, gente, o que essa guria tá fazendo? Pois é, nem eu sabia o que eu tava fazendo, mas eu tava. E a galera, alguém acessou, comentaram? Como que foi que lidaram, assim, de boa? Gostaram? Teve um pouco de julgamento na época. Era aquilo, eu não era uma menina popular na época da escola, nem nada do tipo. Então, tipo, teve aquele julgamentinho ali por parte dos colegas, mas assim... Nada demais, né? Nada demais. E a minha comunidade na internet, por mais que eu nunca... tive, assim, um crescimento exponencial, algum conteúdo que fez... Aquele conteúdo mudou tudo. Foi uma construção ao longo desses anos. Então, essa comunidade, ela acabou acontecendo independente da galera da escola. Tipo, eles viram os conteúdos e tal. Mas eu comecei a crescer na internet sem ser com aquela galera. Então, meio que Você começou... encontrou sua turma ali fora e exatamente. aí... E não era aquela turma que eu conhecia. Aqueles ali, viram os meus conteúdos, deram uma julgadinha. Ninguém acompanhava tanto. Você tinha a sua... Aí eu comecei a criar a minha galera, que tá aí até hoje, as minhas consagras. Você tinha o apoio da sua família, assim, pra entrar na internet? Como que foi? Não. Foi você e você. Exatamente, fui eu e... Eu comigo mesma, na cara e na coragem. Eles sabiam, desde o princípio, assim, nunca foi algo escondido da família. Mas eles não entendiam bem o que eu tava fazendo. Eu acho que eles acreditavam que era muito, assim, um hobby. Ela tá querendo fazer umas maquiagens pra internet, X, o que ali é gravando. isso? Exato. Não levava muito a sério, você tava levando a sério. E pensa, eu gravava na época da escola e eu lembro que... fazia isso depois, né? Tipo, à tarde, estudava de manhã, gravava à tarde. E às vezes de domingo, eu tirava o domingo pra fazer minhas fotos. Pra, tipo assim, fotografar look, fazer resenha de maquiagem. Então, eu passava o domingo inteiro enfurnada no meu quarto, produzindo conteúdo. Então, acho que meus pais eram assim... a Jéssica, assim, aquela adolescente meio tá ali. quietona, fica o dia todo enfiada no quarto, fazendo alguma coisa na internet. Entendi, total. E sobre isso, de você fazer fotos. Na época, não tinha muita representatividade, porque você não Nenhuma. Você não via modelo plus size, nem se falava de curves, assim, de curves, né? Sim, não falava. E aí, como que você lidava com isso? Eu fui uma das primeiras, né? Eu e algumas influenciadoras que startamos esse movimento. Principalmente de influência, né? Então, 2012, 2013, eu fiz um conteúdo que deu uma viralizada no YouTube. Qual? Chamado Ser Gorda É. Ele tá no ar até hoje no meu canal. Ser Gorda? É isso. Tá. Ser Gorda É. Onde eu trazia um conteúdo de reflexão, onde eu trazia vivências de uma mulher gorda. E aí era aquilo, desde ser julgada ao entrar numa loja, não encontrar roupa... enfim, coisas banais do dia a dia. E esse conteúdo, ele deu uma furada, assim, de bolha muito grande. Porque era isso, ninguém falava sobre isso. Então, a gente que movimentou isso daí, fez começar a acontecer esse movimento no Brasil. E a cultura do Brasil tem essa gordofobia. E
às vezes acontece um hate ali, né? Um comentário ali, mas… Às vezes eu fui delicada, né? Às vezes acho que eu fui delicada demais. Mas é assim, cara a cara. Já aconteceu? Um cara a cara? Gente, muito. A gordofobia é uma coisa muito estrutural na nossa sociedade. Assim, e quando eu falo estrutural, é sobre negação do acesso à saúde, é sobre negação do acesso a ambientes públicos. Então, é um problema social, de fato. Então, sim, as pessoas são muito gordofóbicas comigo, inclusive no ao vivo. Claro que a internet, ela dá um poder, né, para as pessoas, onde elas se sentem mais confortáveis. As coisas, a gordofobia, ela pode acontecer de uma forma menos velada, ainda mais cruel. Mas no ao vivo acontece. Acontecia mais no passado. Hoje em dia eu vejo que muito, por impacto até da minha própria postura, da minha autoconfiança, não existe muita margem, muito espaço para esse tipo de coisa acontecer. E quando acontece, hoje eu tenho o embasamento e a confiança suficiente para lidar com essa situação, para gerenciar, para propor ali praticamente uma reflexão, para questionar, para fazer a pessoa se perceber, porque a gordofobia ela também é reproduzida de uma forma inconsciente. Mas no passado acontecia muito mais. Dessa forma inconsciente que a gordofobia é reproduzida, são em detalhes, né? Sutis ali. Exatamente. Você pode me falar alguns, assim? Pra conscientizar também a galera. Porque, vamos lá. Tem pessoas de uma geração de 50 a mais que até fala gordofobia. O que é gordofobia? Não entendo muito, entendeu? Então, vamos conscientizar um pouco essa turma também, sabe? Vamos. Eu acho que é importante. Importante. Gente, a gordofobia, ela tá presente, como a Isa falou, nos pequenos detalhes do dia a dia. É naquele você é tão bonita de rosto. Como se, assim… De rosto, porque de corpo, minha filha, socorro. Ou aquela, sabe? Hoje eu vou fazer uma gordice. Esse tipo de coisa. Ou até quando a pessoa quer diminuir, você nem é gorda, você é gordinha. Pô, mas se gordo não é uma coisa negativa, por que precisa ter essa tentativa de eufemismo para tirar o impacto, o peso da palavra gordo? Então, é muito nos pequenos detalhes. É ali num questionamento da saúde, no rótulo que você coloca em cima do corpo de uma pessoa gorda, como se… é gorda porque quer, é gorda porque é preguiçosa, é gorda porque é desleixada com a saúde, é gorda porque não se cuida. E isso daí é o que eu mais escuto. E eu fico assim, gente, não se cuida, a coisa que eu mais faço na vida é me cuidar. Provavelmente mais do que você. Boa. Essa questão da saúde é muito polêmica. Sim, é polêmica. E você já debateu isso com alguém, assim… Em algum momento? Muito! Todo dia, quase, né? Eu ia falar todo dia. Porque, querendo ou não, as pessoas, elas usam muito… A saúde como uma forma de mascarar a própria gordofobia. Então, assim, eu tô falando isso porque eu me preocupo com a sua saúde. E a realidade é que, assim, tirando… se for uma pessoa muito próxima, um familiar… Você tá preocupado com a saúde de alguém que você nem conhece? Que você tá passando na rua, ou que você viu um conteúdo na internet? Cara, você não tá. Até porque se você tivesse preocupado com a saúde de alguém, tu ia se preocupar também com a saúde mental dela. E pensar e dar uma filtrada aí no que tu anda falando e comentando. E essa preocupação não se tem. Falando em saúde mental, a gente tava falando antes de começar sobre terapia, né? A gente tava falando de linhas terapêuticas, abordagens terapêuticas. Você comentou que você faz terapia também. Muito importante, necessário. E qual que é a sua abordagem mesmo? Você falou TCC, né? Isso. E faz quanto tempo que você faz terapia, assim? Gente, qual que é a importância da terapia pra você? Há muitos anos. Em 2014, eu tive o diagnóstico de depressão. E desde então, eu vivo muito gerenciando a depressão, a ansiedade. Hoje, eu entendo que tanto a depressão quanto a ansiedade, elas são sintomas para outras coisas. Que, né, na época, com um diagnóstico um pouco mais raso, não se foi aprofundado. Mas, desde então, a terapia se fez muito necessária. E eu lembro o quanto que eu tinha uma resistência muito grande com terapia, porque existia aquele tabu, né? Do tipo assim, mas eu não sou louca. Por que eu preciso de terapia, né? Como se terapia fosse, pra quem… Não, mas né? Pra quem… E isso, você tem 31, certo? Eu tenho 24. Na minha geração, eu sinto que não tem isso.
né? São gerações diferentes. São gerações diferentes. A galera não entra numa terapia, assim, sei lá. Eu comecei a fazer com 17 anos. E eu nunca entrei com esse pensamento de... Mas eu sei que é um pensamento enraizado numa geração anterior à minha. Super, E é pouca diferença que a gente tem, se parar pra ver, né? Mas já tem ali uma diferença geracional. E aí o impacto também das gerações mais velhas. Então... eu lembro que logo que me veio o diagnóstico de depressão, meu pai era um que falava assim, depressão é falta do que fazer, né? É só se ocupar. Se você tiver bastante coisa pra fazer no seu dia, não vai ter tempo de ficar deprimida. Então, assim, são umas crenças que acabam refletindo, inclusive, naquele bloqueio de procurar o tratamento. Então, desde 2014 eu faço terapia. Teve períodos ali que eu dei uma parada, períodos que eu tive alta e períodos que eu me tirei alta, voltei pra minha psicóloga falando assim, não dá mais, eu preciso voltar. Mas pra mim é muito importante e é uma ferramenta de autoconhecimento, de desenvolvimento da minha inteligência emocional que hoje é primordial, inclusive pro meu trabalho. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal em outras mulheres, então eu preciso me desenvolver para ter embasamento para desenvolver as pessoas ao meu redor. E eu preciso ter muita inteligência emocional para lidar com o que rola na internet. Porque não é fácil trabalhar com imagem, trabalhar se expondo. A vulnerabilidade ali pra jogo, pra galera, né? Total. Você aparece de calcinha e sutiã, né? Nos vídeos. Sim, eu apareço de calcinha e sutiã. E com as pessoas apontando o dedo e julgando o meu corpo. E eu preciso estar blindada. Porque assim, eu sempre falo para as minhas seguidoras, a gente não tem como mudar o outro. Não de forma instantânea. Eu sei que a gente espera, até quando o assunto é autoestima, a gente espera que o outro mude, que o outro deixe de ser maldoso, deixe de nos julgar, sabe? Julgar o nosso corpo. Isso não vai acontecer. Essa é uma transformação que precisa acontecer dentro da gente. Então, não é que o julgamento para de acontecer, que o outro para de te julgar. Não, tu só começa a lidar de uma forma diferente com o que chega pra ti. Uhum. Tava lembrando que hoje eu tava olhando o Instagram, vi uns stories e eu vi a Mariana Goldfarb falando, assim, super pé da vida, assim, sobre a nossa sociedade estar doente. E eu fiquei curiosa, eu assisti tudo que ela disse. O que acontece? Ela postou uma receita que ela gosta, né? Uhum. E ela tá de cropped. E começaram os comentários. Você tá grávida? Você tá grávida? E ela só tava com a barriga um pouquinho inchadinha, entendeu? Tipo... Ela só não tinha ido no banheiro no dia. Só tinha ido no banheiro. Tipo assim, ela falou sobre inchaço ali nos stories. Então, assim, a barriga dela tava... Pra mim, tava normal. Eu não tinha nem reparado. Como ela pontuou isso, eu parei pra olhar, né? E aí, eu fui ver os comentários da galera perguntando se ela tava grávida. Então, é esse nível. Ela é uma mulher... total padrão. Magra, né? E, enfim, tem uma barriga, tipo, trincada, né? Então, assim, e a galera pra ver que a pressão estética tá em todo mundo, né? Exatamente. Tá em todo mundo. Ninguém sai ileso da pressão estética. Exatamente. Eu, uma época, entrei, assim... entrei um pouquinho nesse mundo de ser modelo, né? Mas foi breve. Já tem porte, hein? Porque a gata é alta. Ai, obrigada. Belíssima. Não, mas vamos lá. Mas eu não tenho todos os requisitos. Eu não tenho. Inclusive... Mas é porque é muito cruel, né? Essa indústria. E aí é que eles são requisitos que... Chega pra uma menina que já é extremamente padrão e é gordofóbico com aquela menina... Né? Então, assim, coisas que acontecem nessa indústria que são cabulosas. E aí, eu vou compartilhar aqui. Eu fui numa agência super grande de São Paulo. Eles me viram ali e tal. E aí, eles falaram pra mim... seguinte, ou você emagrece, ou você engorda. Entendeu? Pra ou você ser modelo regular ou modelo plus. Esse de curvas, né? Ou você entrar nesse de curvas, porque o plus, né, não vai chegar, mas o de curvas ali. Então, você engordar uns 10 quilos ou emagrecer 10 quilos. É isso que eles falaram pra mim. Então, eu passei por isso já, porque eu não tava nas medidas. Tipo, eu passava a medir aqui o quadril. Eu sou uma mulher que, por mais que eu sou alta, eu tenho coxa, eu tenho né? Tenho bunda. E aí, quando eu passava a fita 103 de quadril, não entra. Não pode. Entendeu? 103 é muito de quadril. Tem que reduzir o quadril. Meu, pra perder quadril... E aí, eu fui nessa luta. Tu quis? Tu tentou? Eu tentei. Eu falei assim, tá, beleza. Eu vou emagrecer.
Aí eu tentei sozinha, meio que sozinha ali, né, no processo. Cara, ainda bem que minha mãe e meu pai estavam comigo nessa época que eu tinha 17 anos. Porque, né? Já pensou dar uma deslizada pra uma anorexia, dar uma deslizada, né? Porque a galera promete mundos e fundos ali. Então, Com tipo assim, certeza. você tem que conseguir, entendeu? Em uma época que, pô, eu ainda tava. Meu corpo ainda tava mudando, 17 anos, né? Ainda Super jovem. super em transformação, assim. E aí passei, já tive essas Pra ver, questões assim, também. que ninguém sai ileso. Não, ninguém sai ileso, total. Você já fez fotos, assim, pra alguma marca? Eu sei que você é influenciadora, né? Total, influencer. Mas modelando, me conta mais sobre sua experiência. Já fiz uns trabalhos há mais tempo atrás. Eu acho que Deixa eu pensar. Uns 8 anos atrás eu atuava mais como modelo. E aí, modelo bem da plus size. E foi muito engraçado, porque assim, a minha visibilidade na internet acabou abrindo muito as portas para isso. Talvez se eu tivesse ido pelos meios convencionais, eu nunca teria trabalhado como modelo. Justamente porque eu já fui numa agência também, Já tentou, uma agência grande. ali. E aí eu lembro, isso tem, acho que aí uns quase 8 anos. E eu cheguei usando lá meu manequim 52. Belíssima, fazendo já vários trampos para marcas plus size. A ficha lá para preencher, para modelo plus, era 42. 10 números a menos do que o meu. Eu falei, gente, eu não vou me encaixar aqui. E não vou nem tentar. Então, era isso, assim, era aquilo, pros parâmetros de agência, eu era gorda demais. Nem pra modelo plus size eu servia. E uma mulher que usa manequim 42 não é uma mulher gorda. Pois é. Representa, né? Ela vai representar o que é plus size, mas né? é aquilo. Acho que a indústria, na verdade, ela não quer representar. O que ela quer? Quer impor aí um padrão a ser seguido, né? E quanto mais inalcançável, acho que melhor, porque mais essa indústria lucra. Total. Quando eu comecei a entender o que era ser influencer, assim, que eu escutei esse termo quando eu nem era, né? Eu sou micro-influencer, mas comecei a entender, eu vi que tinha uma mulher explicando a referência. Por exemplo, tem as modelos de passarela que usam aquelas roupas wow, né? Que não é aquela roupa que você vai usar no seu dia a dia, né? Sim, que é mais conceito. É, o conceito total. E aí, a influenciadora vai vestir a roupa com aquele conceito, mas uma roupa que você já usa no seu dia a dia. Aí eu fui entendendo, cara, gostei disso, sabe? Eu acho que eu tô me encaixando melhor nessa parte aqui, né? Do negócio. E você entende muito de moda, você produz conteúdo ali sobre... Como que foi pra você entrar nesse meio? Tipo, você buscou conhecimento como? Nossa, eu sempre fui uma pessoa apaixonada por moda. Desde pequenininha. Eu fazia as roupinhas para as minhas Barbies. Porque quando eu era criança, eu falava que eu ia ser estilista. Olha! E aí era muito engraçado que a minha mãe me levava numa costureira. Eu lembro, assim, aquelas memórias de infância. Ela morava, tipo, na rua do lado, assim, da minha casa. Então, tipo, a gente tinha que sair, andar umas 2, 3, 4, chegava na casa da costureira. E ela abria um saco de retalhos de tecido pra mim. E eu escolhia os retalhos pra fazer as roupas das minhas Barbies. E eu mesma fazia. Ficava horrorosas. Mas, assim, eu me achava porque as minhas Barbies tinham roupas que não vinham com as Barbies. Elas eram muito exclusivas. E então eu sempre tive essa relação com a moda. Só que a moda, ela sempre me foi muito negada. E mesmo assim, eu sempre quis muito. Então, na minha adolescência, início da minha fase adulta, para que eu conseguisse me expressar através das minhas roupas, eu precisava ter muita criatividade. E eu usava muito disso para criar conteúdo. Então, eu comecei na internet com foco muito em maquiagem. E ela acabou sendo muito orgânico o protagonismo ir pra moda. E esse movimento veio justamente pelas pessoas, tipo, me verem o meu corpo. E falaram, nossa, eu não encontro roupas pro meu tamanho. Como que você faz? E a realidade é que eu tinha que ter muito jogo de cintura pra ter uma roupa bacana, pra montar os meus looks, porque a gente não tinha acesso. Tipo, Não era fácil, tá? Nem um pouco. Não é fácil até hoje. Há 10, 15 anos atrás, era inexistente. Então, eu comprava muita roupa masculina. Aí, eu mandava personalizar, eu mesma personalizava, ou levava na costureira. Calça jeans era calça masculina. Comprava calça masculina em seção de fast fashion.
porque ela tinha uma modelagem um pouco maior. E aí eu ia lá, cortava, fazia short, botava spike, pintava, cortava. Nossa, tinha que rebolar pra sair os looks. Tava pensando aqui, eu acho incrível quem cria seu próprio método. É incrível. Como que foi o processo da criação do método Empodera? Nossa, o método Empodera, ele nada mais é do que uma tradução da minha trajetória de autoestima. Então, eu entendi que foi um processo longo e duradouro para chegar na autoestima que eu tenho hoje. E, na época, não existiam referências, não existia representatividade, não se tinha acessos. Então, eu fui vivendo, assim, aos trancos e barrancos, tropeçando, levantando, entendendo o que dava certo ou não. E aí, em 2020, no boom dos cursos online, uma amiga minha chegou pra mim e falou assim, cara, por que você ainda não tá ensinando a galera a se vestir como você se veste, a se empoderar através das roupas? E eu falei, cara, é exatamente isso que eu quero. E eu não quero, não vou criar um curso, um método pra ensinar a se vestir. Eu acho que isso já tem. O se vestir vai ser a pontinha do iceberg. Eu quero que elas se reconectem, que elas se reconheçam, que elas reconstruam essa autoestima. E a moda, ela vai ser uma ferramenta nesse processo. Então, foi literalmente um processo de olhar para trás, de entender a minha jornada, o que fez sentido, o que realmente me promoveu transformação e criar metodologia para trazer essa transformação num curto período de tempo para os outros. Então, eu não quero que ninguém precise viver 10, 15 anos para conseguir fortalecer sua autoestima, ter sua autoconfiança e, de fato, viver as transformações do amor próprio. Então, a gente foi lá e, assim, vamos condensar isso numa trajetória, com passo a passo, com metodologia, para que elas, de fato, se coloquem em movimento e consigam viver essa transformação. E aí, foi assim que o Empodera nasceu. Que incrível. E aí, é um curso. Exatamente. Vende em quais plataformas? Hotmart. Tá, é ali que você encontra. E é indicado para quem? Mulheres de qualquer idade, qualquer segmento, qualquer profissão, qualquer momento de vida. E é muito engraçado que, assim, eu tenho tudo que é tipo de aluna. Inclusive, na última turma que a gente abriu, que foi início de setembro, organicamente, teve um movimento de uma turma de mulheres maduras. Maduras? Ela é majoritariamente, eu acho que é 45% composta por mulheres 50, 55 mais. E é muito legal esse movimento. Que incrível. Porque o que eu tenho recebido de retorno dessa galera, no sentido de, cara, eu passei a vida inteira me negligenciando. Eu passei a vida inteira me dedicando à minha família. Eu passei a vida inteira sendo refém do julgamento alheio. Mas hoje, aos 50, 60, 65 anos, rolou happy hour com as novas alunas esses dias. Oh. E tinha a Rose, de 63 anos. Olha. Lá, marcando presença no happy hour. Olha. E ela, agora que ela tá com os filhos criados, que ela tá aposentada, ela decidiu investir nela. E eu acho isso surreal, eu acho incrível. Então, tá tendo esse movimento dessas alunas de 50, 55, 60 anos, que tá sendo incrível. Porque é isso, o Empodera, ele é para te desenvolver, para desenvolver a sua autoestima. Então, você consegue aplicar dentro dos recortes da sua individualidade, da sua vivência. Uhum. Interessante isso de mulheres maduras. Porque nessa minha geração, por exemplo, a gente tem mais acesso, né? A gente vê que tem movimentos relacionados, né? Autoestima, autocuidado, a gente entende o que é gordofobia, a gente tem acesso a essas informações. Mas eu penso, uma mulher hoje de 60 anos, quando tinha a minha idade, 24 anos, não tinha, assim, o Instagram e acesso a essas informações, ou o TikTok, ou o Google pra... Exatamente. E assim, e também no dia a dia, converso, bate-papo com as pessoas, assim. Então, eu penso que, talvez essas mulheres também, né, tem uma carência de assim, por exemplo, nunca coloca um biquíni pra ir na praia. Tipo, ficar complexada, a pessoa complexada de ir na praia só com a canga. Não tirar nunca a canga, porque vão me olhar, vão me julgar. Então, essa questão de estar se importando muito com o outro também, né? E como que você trabalha essa questão de se importar tanto com o outro? Como não se importar tanto? É uma das promessas do Empodera, é justamente isso, quebrar
o padrão de ser refém do julgamento alheio. Porque a gente fala muito de padrão, né? A imposição dos padrões, o corpo padrão, tal. Eu falo, quer saber? Quando a gente olha para a sociedade, o que de fato é padrão? O padrão é um corpo escultural, todo lipado, transformado na base de cirurgia ou de intervenção, de edição numa foto? Ou o padrão, na verdade, é justamente o contrário. É viver infeliz com o próprio corpo, lutando contra o próprio corpo, infeliz nos seus relacionamentos, na sua relação com o trabalho. Esse é o padrão. A gente tenta, né, impor um padrão de beleza, mas o que a gente vê, de fato, sendo um padrão repetido na nossa sociedade, é o padrão da infelicidade. E uma infelicidade pautada na gente ser refém do julgamento alheio. E quando que a gente quebra esse padrão de ser refém do julgamento do outro? Quando a gente se fortalece, quando a gente entende que a nossa própria opinião é muito mais importante. E aí que o julgamento do outro vai seguir acontecendo, mas que quando a gente olha pra gente, a gente foca naquilo que a gente realmente quer pra nós, a virada de chave tá aí. E entra na questão do autoconhecimento, né? Total. Já vai pro autoconhecimento ali. O Empodera, ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Ele é um método de desenvolvimento pessoal. A moda, ela tá ali como consequência. Eu sempre falo pras alunas, vocês vão sair daqui com looks renovados, se amando, se olhar no espelho? Sim. Eu sei que é isso que muitas entram já querendo. Eu falo, isso é a pontinha do iceberg, é a consequência. O que você vai ter acesso aqui é muito mais transformador. Uhum. E quando que você se reconectou com você? Quando que foi essa virada de chave na sua vida? Porque se você tá conectado com o externo, você vai pegar a opinião dos outros, né? A validação dos outros e vai ficar sem luz, né? Você não brilha. Exato. Você passou por um período assim? Total. E quando que foi a virada de chave disso? Eu tenho 31 anos. Eu passei mais da metade da minha vida me odiando. A minha trajetória de desenvolvimento de autoestima, ela começou quando eu entro na internet. Isso há 15 anos atrás. Então, aí, quase metade da minha vida. Só que aí não foi assim, vou trabalhar minha autoestima, pronto. Virada de chave. Como se fosse um botãozinho que a gente liga. É processo. Isso vem aos poucos. Cada passinho, a gente vai se tornando mais livre e menos refém do julgamento alheio. Então, eu vejo, assim, que hoje eu me amo, me aceito muito mais do que há um ano atrás. Há um ano atrás, eu me amava e me aceitava muito mais do que há 2 anos. E assim sucessivamente. Então, não teve uma virada de chave. Foi, de fato, um processo. Um dia após o outro ali. Um dia após o outro. Um degrauzinho por vez. Porque eu sei que quando a gente olha... Mas na direção certa. Porque você sabia onde você queria chegar, né? Na direção certa. É aquilo que o gato da Alice, né? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E não. Ali eu tava muito focada em, de fato... me desprender de tudo isso que nos tira a vida. Porque é isso, quando a gente vive uma vida refém do julgamento do outro, a gente não vive. Porque nada do que a gente quer importa. Nada do que é realmente honesto e sincero dentro de nós tem o peso para mover a nossa vida, né? Porque a gente coloca a opinião do outro como... em primeiro lugar, como majoritária na nossa vida. E isso não nos leva a lugar nenhum. E o seu marido te acompanhou durante todo esse processo? O meu marido, eu conheço ele há muitos anos, mas ele chegou na minha vida, assim, pra ficar há 7 anos. Nossa. 7 anos e pouco, porque a gente está junto há 7 anos. Mas assim, desde o primeiro beijo, a gente não se desgrudou mais. Ah, que fofinho! Fato. E ele, hoje em dia, ele trabalha comigo e ele é uma peça-chave nessa... não só na empresa, mas também nesse processo. E é uma parceria muito bonita. Eu tenho muito orgulho do relacionamento que eu tenho. Porque é uma parceria de vida, de trabalho e de propósitos. Então, de fato, a gente está olhando para o mesmo lugar e a gente tem a mesma missão, que é promover a transformação da autoestima na vida de outras mulheres. E é isso que é combustível diário pra gente acordar, levantar, trabalhar, pra seguir encarando horas cansativas de trabalho e de toda essa carga que vem junto com a internet, porque não é fácil trabalhar com a internet. E ele, assim, não foi uma escolha dele, sabia? Tipo, diferente de mim, que foi lá, comecei a me expor na internet, as coisas foram acontecendo, ele chegou num relacionamento onde eu já era uma pessoa pública.
onde eu já tinha uma base grande de seguidores, onde eu já era uma pessoa reconhecida. E ele chegou nesse universo novo e decidiu abraçar ele. Encarou junto com você. Vamos juntos nessa. Exatamente. Tanto que a gente começou a se relacionar e mais ou menos 1 ano e meio depois ele começou a trabalhar comigo. Que incrível. Então, e hoje ele tá em qual função, assim? Ele é o operacional da empresa. Então, eu sou o criativo e ele é o operacional ali na parte de produção dos conteúdos. Então, ele que grava, ele que edita. Ele tá junto comigo ali nas redes sociais, interagindo, respondendo comentário, lida com o cliente. E ele, nas palavras dele, a missão dele é viabilizar que eu brilhe. Então, assim, ele fala, o meu trabalho é permitir que a Jéssica tenha liberdade criativa e a liberdade de tempo para fazer o que ela faz de melhor, que é transformar a vida das pessoas. Que incrível! E isso mostra a sua relação consigo mesma. Porque para você estar com uma pessoa que tá elevando o seu astral, é porque você gosta de você. Com certeza. Com certeza, é reflexo, gente. É um reflexo total. E hoje em dia é tão difícil as pessoas, assim, gostarem de si e se conhecerem, né? Porque esses dias eu até tava conversando aqui no Sacodecast com uma influencer que fala só de autoconhecimento. E aí eu dei uma pesquisada, eu vi uma pesquisa que a maioria das pessoas, quando você pergunta, você se conhece? Todo mundo fala que sim. Só que a maioria não se conhece. Fato. Eu sempre dou uma instigada, principalmente em palestra, que a gente consegue medir ali os rostinhos na hora, sabe? Conversando e medindo. Eu gosto de instigar a galera a reconhecer as próprias qualidades. Em algum momento eu trago essa puxada. Porque é aquilo, quando é pra falar dos defeitos... Gente, é assim, cita seus defeitos. A pessoa só falta vir com um papiro, fazer assim, ter 5 metros... E assim, porque eu sou isso, aquilo, aquilo outro. Mas na hora de falar as qualidades... Você saberia, Isa, destacar 3 qualidades suas? Assim, do nada, sem preparação? Vamos lá. Sou simpática, autoastral e busco a minha evolução. Maravilhosa. Amei. E é muito doido como as pessoas têm dificuldade pra reconhecer. As suas 3, vamos lá. As minhas 3. Gente, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. Eu sou uma pessoa muito justa. E eu sou a melhor amiga que os meus amigos podem ter. Que lindo! O seu foi lindo. O meu, eu falei o que veio assim na cabeça, tá? Eu também peguei aqui despreparada, gata. Mas é isso. As pessoas, elas têm dificuldade de se reconhecer. De olhar pra dentro e entender que nós somos muito mais do que os nossos defeitos. Mas a gente também não é só as nossas qualidades. A gente é um universo. E eu brinco com a minha psicóloga. Eu falo assim, você não espera que eu seja perfeita, não. Eu vou cometer erros. Eu vou chegar aqui falando assim... Olha, não fui perfeita em tudo, dei essas viajadas, acabei tendo esses gatilhos para minha ansiedade. Não tive a rotina mais perfeita, mais saudável de todas, porque eu não vou ser. Porque é isso, e eu abraço também a minha incapacidade de ser perfeita. É isso, a gente tem que abraçar, porque senão a gente pega um chicotinho e bate nas nossas costas, né? E é o que a gente mais faz. Se você não entende que você vai errar, e a gente vai errar, né? A gente vai errar. A gente vai errar. Pois é, isso é realmente complicado. Qual que tá sendo a sua obsessão da semana? Tipo assim, uma música que você tá viciada. Gente! Ou sei lá, pode ser qualquer questão, assim. Nossa, eu tô viciada numa série. Eu sou... Não, tu fez a pergunta pra pessoa ideal. Porque eu sou... Meu marido brinca que eu sou da... Como é que ele fala? Dos rituais. É? Então, eu sou aquela pessoa que, tipo... Agora eu tô com uma música na cabeça. Não, olha a música. Patrai, do Natanzinho. Natanzinho? Natanzinho com Zé Felipe. É zero, assim, não tem nada a ver comigo, com o estilo musical que eu gosto. Mas essa música entrou na minha cabeça. E aí, eu me entrego às coisas que estão na minha cabeça. Eu escuto... Segunda-feira eu fui na academia. E eu acho que eu fiquei 1 hora escutando essa música em looping. Canta aí daqueles, né? Não, e basicamente assim... é aquelas músicas que tem, tipo, uma frase, uma estrofe, e a música inteira. E aí, ele fica assim, patrai, patrai, patrai. Não, e a gente... E as outras coisas eu não posso falar porque é censurado. Entendi. Você gosta de um sertanejo, então?
Então, Ou é essa não música que te prendeu? Essa música, ela não é nem sertanejo, é brega funk. Ah, é brega. Natanzinho é brega ritmo, também. É um ritmo envolvente, sabe? Sei. Então, tipo, fica na cabeça e eu não tenho preconceitos. Se ficou na minha cabeça, vai entrar na minha playlist, eu vou escutar. É isso, vamos... E aí, se coloca no modo aleatório do meu celular, vai, tipo assim, de Frank Sinatra, AC/DC, Anitta, Luísa Sonza, Maiara Maraíza. Vai ter tudo, vai ter tudo. Vou te contar por qual vídeo eu te conheci. Me conta. Foi minha mãe que me mandou um vídeo que você tá se vestindo ali de uma forma romântica, mas da sua forma romântica. Então você tá... Que não é nada romântico. Você não tá de rosa. Você coloca uma roupa preta, se eu não me engano, é um vestido preto, uma tiara preta, que é uma tiara, realmente é uma tiara super romântica, meu. Super romântica. E aí, a minha mãe me mandou, porque ela deve ter pensado, a Isabela vai gostar disso, porque ela vai se identificar. Porque eu não gosto de florzinha. Eu não sou a maior fã daquela coisa romântica também, entendeu? Eu não gosto. Eu posso ser romântica colocando uma tiara de vez em quando. Então, eu me identifiquei muito com esse vídeo. A minha irmã já é uma pessoa que ela adora uma flor. Uma roupa estampada de flor. Um um babadinho. Mas eu não me identifico. Entendeu? Aí eu gostei, eu falei, cara, achei demais. Eu gosto de trazer essas provocações nos meus vídeos, mas pra propor a reflexão. Porque quando a gente fala de estilo, as pessoas... E isso, assim, na verdade não é só com estilo, é com tudo. As pessoas amam um rótulo. Uma caixinha. Ninguém pode ver uma caixinha que já quer entrar dentro da caixinha. E a realidade é que essas caixinhas, elas são pequenas demais para comportar o universo que a gente é. Total. Então, assim, não tem como um rótulo te definir. E quando o assunto é estilo, é a mesma coisa. As pessoas adoram pensar assim, qual é o meu estilo? Deixa eu lá ver os 7 estilos universais e ver qual que eu me encaixo. Isso é a maior balela que tem. Então, assim, o nosso estilo pessoal, ele nada mais é do que todas as referências que a gente viveu na nossa vida, os lugares que a gente frequenta, as músicas que a gente ouve, o recorte cultural do qual a gente está inserido. Então, existem diversas camadas para compor o nosso estilo, que não tem como ser traduzida com um rótulozinho de um estilo romântico. Total. Um estilo casual. Eu sou dramática, eu sou street. Na verdade, eu posso hoje estar mais dramática, amanhã estar mais romântica, depois de amanhã tá querendo ser mais clássica. Mas acessar esses estilos da minha forma, mantendo a minha autenticidade. É isso, assumir quem você é. Exatamente. E poder mostrar isso pro mundo, né? Exatamente. Não entrar naquela caixinha. Exatamente, é sobre se empoderar de quem a gente é. Empoderar, ser protagonista da sua própria vida. Exatamente. Que incrível. Eu conheci essa palavra, desconstrução, quando eu tava fazendo teatro, né? Aí numa das aulas, eu tinha um professor que ele falava sobre direcionamento de câmera, TV. Era uma aula mais ou menos pra isso. E ele bateu o olho em cada pessoa ali. Então, na minha colega... Ele bateu o olho e ele viu que ela sempre tava com aquele sorriso no rosto. Ela nunca ficava séria. E quando ligava a câmera, ela tipo assim, era pra gente se apresentar no exercício. Daí todo mundo se apresentava, um por vez. A minha amiga, por exemplo, ela se apresentava sempre com aquele sorrisão. Ele falou, vamos tirar um pouco a máscara que você coloca do sorriso? Talvez o seu nervosismo seja HI. Vamos tirar um pouco, alguns momentos você sorri, mas alguns você pode ficar sério. E ele foi equilibrando todo mundo. E eu vi que tudo que ele falava pros outros realmente era verdade. E aí quando chegou a minha vez, ele falou assim... A gente vai ter que dar uma desconstruída aí, tá? Porque realmente, todas as vezes que eu ia pra aula de teatro, eu ia, tipo, impecável. No sentido de sempre muito ajeitadinha. Daí ele falou, Isa, você pode gravar um vídeo mais descabelada. Você pode, assim, real, mostrar mais um lado mais natural seu. Você não precisa estar uma bonequinha, entendeu? Tipo, com cabelo. Aí foi ali que eu falei, cara, eu nunca tinha olhado por esse lado da desconstrução. E eu dei uma desconstruída, assim, sabe? No meu visual, inclusive. Porque eu não precisava tá a roupa passadinha. Eu posso sair com uma roupa que não tá tão passada e tá tudo bem, entendeu? Então, ali eu aprendi com esse professor, com o Pedro, a desconstruir.
Foi aí que eu entendi o significado dessa palavra. Você lembra o dia que você aprendeu essa palavra na sua vida? Ou foi algo mais orgânico pra você? Eu acho que foi orgânico, assim. Eu não tenho esse momento... Que marcou, né? Não, que assim, me iluminou. Uau! Me abriu, assim, a mente. Não teve. Mas agora, se eu parar pra pensar, eu acho que a minha vida é quase uma questão de sobrevivência se desconstruir. Não tinha escolha. Não tinha. E não é nem não ter escolha, porque na verdade, a escolha mais fácil é justamente querer se manter ali refém do julgamento alheio. Querer se manter dentro da caixinha, querer o rótulo. É a escolha mais fácil. Entre aspas, porque o resultado lá, o interno, é viver uma vida infeliz. Então, pra mim, sim, foi uma questão de sobrevivência pra minha liberdade como ser humano. Entender que eu não queria viver dentro desses rótulos. Que esses rótulos, eles não me bastavam. Então, me desconstruir era a saída pra isso. Era essa opção, assim, que tava Exatamente, mais era plausível. essa a opção. E aí, eu fui lá. Realmente. Como é a sua rotina de autocuidado? Gente, a minha vida, ela é uma grande rotina de autocuidado. E eu brinco com a minha psicóloga que é mais, novamente, é uma questão de sobrevivência. Porque eu tenho uma rotina tão puxada em questão de trabalho, que se não tiver o autocuidado ali no meio, eu enlouqueço. Real. É uma válvula de escape, né? E a gente se sente bem. É uma válvula de escape, mas ao mesmo tempo é quase um processo de manutenção. Então, eu gosto de fazer uma analogia para as minhas seguidoras, que é a do copinho. Nós somos um copinho. Um copo cheio. Só que tudo que a gente precisa fazer no nosso dia, a gente tem que despejar um pouquinho de água. No trabalho, nos relacionamentos, nas amizades, os BOs. Tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa despejar um pouquinho de água. Que nada mais é do que a nossa energia. Só que se a gente não enche esse copinho, o que acontece no final do dia? Ele tá vazio. Não sobrou nada. E é o que a maioria das pessoas fazem. Elas não vão abastecendo o seu próprio copinho, elas só vão dando energia para todo mundo e não vão se repondo essa energia. O que é o repor? É o autocuidado. E aí, eu sempre falo assim, mas o que é o autocuidado? Você vai definir o que é o seu autocuidado. Para mim, na minha rotina eu acordo, eu faço a minha yoga, eu faço a minha meditação, depois eu tenho meu momento de leitura. Eu gosto de tomar banho e me arrumar com calma. Eu amo skincare, então para mim faz parte da minha rotina de skincare. Ter uma alimentação equilibrada, para mim, é autocuidado, porque reflete muito no meu bem-estar físico e emocional, a minha alimentação. Fazer a minha terapia uma vez por semana, fazer a minha musculação, tudo isso é autocuidado. Até o momento que eu tiro, assim, num dia corrido, ontem mesmo, eu tava assim, no meio do trabalho, enlouquecida, e aí uma amiga minha que tá passando por um momento complicado, eu mandei uma mensagem, sabe aquela mensagem de manutenção? E aí, tá tudo bem? Manda aquele sinalzinho de fumaça. Ela falou, não tá. Eu parei tudo, liguei pra ela. A gente ficou 1 hora conversando. Cara, aquilo ali também era um momento de autocuidado. Porque dedicar tempo pras minhas amizades, pra mim, é importante. Então, você vai dizer o que é autocuidado pra você. Só não deixa de ter. Não deixa de fazer. Isso é primordial. Isso é essencial na sua trajetória de autoestima. Porque autoestima nada mais é do que relacionamento. O seu relacionamento consigo mesma. E o que acontece num relacionamento, pensa com seu namorado, namorada, enfim, se vocês param de se falar? Se vocês não se tocam mais? Se vocês não têm mais momentos juntos? Se vocês não conversam, não ligam um pro outro? O relacionamento acaba. E é isso que eu vejo milhares de mulheres fazendo todos os dias com o relacionamento delas consigo mesmas. Elas não se escutam, elas não se respeitam, elas não dedicam tempo para si mesmas. E aí esse relacionamento vai morrendo. Realmente é profundo isso, né? É profundo. E isso exige, como você falou, energia. Isso dá trabalho. E isso é necessário, né? Pra você ficar feliz no final das contas. Gente. Você chegar ali no momento de... Total. Sim, dá trabalho? Dá trabalho. É BO? É BO. Mas é a melhor coisa. Eu sempre falo assim, não fazer também vai dar trabalho. Uhum. Ser refém do julgamento alheio dá um trabalho do cão. Porque olha o tanto de energia que tu gasta tentando agradar o outro. E sendo que é impossível agradar o outro. Tu nunca vai. Então é uma energia infinita que você precisa ficar sempre
dispondo e pisando em ovos e se policiando para seguir atendendo aí as expectativas de todo mundo. Cara, isso também dá um trabalho do cão. E só que o resultado é que se você usa esse trabalho em prol de si mesma, do desenvolvimento da sua autoestima, o resultado é que você fica feliz no final. Se você vive para atender a expectativa do outro, o objetivo é o quê? Fazer o outro feliz, não você. Não se fazer feliz. Realmente. O que você teve que abrir mão pra ter a sua autoestima? Cara, eu precisei abrir mão dessa necessidade de agradar o outro. É a escolha de desagradar. Porque é isso. Quando tu assume, tu toma a decisão de se priorizar, isso incomoda muito o outro. Então, é tomar a decisão de desagradar o outro. Pra se agradar em primeiro lugar, sabe? Então, acho que isso foi uma das primeiras coisas que eu precisei abrir mão. Dessa necessidade de agradar o outro. Realmente é pesado. Tem um exemplo pra gente entender melhor, assim? Por exemplo, dizer um não. Cara, tô sempre disponível. Tudo que me pedem eu faço, tal. Mas eu tô passando os meus limites. Eu tô me negligenciando pra atender o outro. Dizer não é tomar, assim, a decisão de desagradar o outro. Porque ninguém gosta de receber um não. Principalmente se você sempre foi solícita. Se você sempre disse sim pra tudo, o não causa desconforto. Essa é uma decisão, uma escolha que a gente faz. Realmente. Isso que é importante. E tem gente que tem a maior dificuldade, né, de dizer. Tem gente que tem mais facilidade. É de cada um ali. Eu precisei de terapia. Pra dizer ou não. Uhum. É uma questão... E assim, a gente olha, por exemplo, como você estava dizendo, de mulheres maduras, né? Muitas mães, às vezes, são muito a salvadora. Quer salvar todo mundo, né? E aí não se salva. Mas também tem aquele clichê, né? Aquele clichê que a galera fala do avião, né? Primeiro você tem que colocar a máscara em você. Antes de ajudar os outros. Senão, cara e aí é aquilo, encher o seu copinho. Botar sua máscara de oxigênio é encher o seu copinho. Encher o copinho. Porque senão, novamente, se despejou o seu copinho pra tudo. Daqui a pouco seu copo tá vazio e tu não vai ter nem mais pra dar pros outros. Pro seu filho, pro seu marido, pro seu trabalho. Tu já deu tudo que você tinha de si e não sobrou mais nada. Então a gente precisa colocar a nossa máscara de oxigênio, a gente precisa encher o nosso copinho, a gente precisa se priorizar. E isso que tu falou das mães, isso é um exercício, assim, muito, muito forte de reflexão, que eu sempre proponho para as minhas alunas, que são mães, que é, tipo, quem é a pessoa que você mais ama no mundo? Quem é a pessoa que você faria tudo? É meus filhos. Só que se você não fizer nada por você, você não vai estar lá pelos seus filhos. Você precisa vir em primeiro lugar para que você possa ser 100% para os teus filhos. Você precisa se amar para ser exemplo de amor para os seus filhos. E eu sei que isso não é fácil. Realmente. E, novamente, é uma escolha, é uma decisão. Profundos, papos profundos. Até dei uma suspirada, mas é esse caminho mesmo. Concordo com o que você falou. Sobre, mudando um pouquinho de pauta agora, que a gente tava falando de autoestima, autocuidado. Sua questão com dinheiro. Como você lida com o dinheiro? Como que é essa... Gosto muito. Dinheiro, sim. Sou taurina. Regida por Vênus. Amo. Como que você lida com o seu dinheiro? Sempre... Como que foi durante a sua trajetória, assim, essa questão? Seus pais falavam com você? Você aprendeu com alguém? Como que é? Gente, eu acho que dinheiro tinha... Assim, lidar com dinheiro precisava muito ser ensinado na escola. Eu vim de uma família... Principalmente a minha mãe. A minha mãe é uma pessoa muito altruísta. Eu acho que também tem muito a ver com não só a personalidade, mas até o trabalho dela. Minha mãe, hoje ela é aposentada, mas ela era assistente social. Então, ela foi uma pessoa que ela foi criada numa família com muita escassez. E ela teve como missão na vida ajudar as pessoas. Então, eu cresci com muito assim... aquele estímulo para não ser uma pessoa consumista, de que dinheiro não era tudo na vida. E eu lembro, assim, que a gente saía para comprar roupa e a minha mãe é sempre muito contida. Então, a gente podia comprar 2 blusas e 2 partes de baixo. Era 2 partes de cima e 2 partes de baixo e 2 calçados. Era esse o combo que eu tinha por estação. Então, 2 vezes por ano a gente saía para fazer compras e era isso que podia comprar. E eu penso, uma pessoa que sempre gostou de moda, eu ficava assim, como assim? Eu quero
mais, eu quero mais sapatos, eu quero mais bolsa. E não, então não podia. E aí, quando eu me tornei uma pessoa adulta, eu comecei a ter meu próprio dinheiro, eu comecei a trabalhar muito jovem, eu aprendi na marra a ter que lidar com dinheiro. Porque primeiro eu me encalacrei toda, primeiro eu não soube administrar o meu dinheiro, para depois, na necessidade, aprender a lidar com ele. Total. Mas hoje eu tenho um trabalho muito privilegiado, que me dá muito acesso a tudo isso que eu tanto gosto, de moda, de beleza. Eu tenho muito propósito no meu trabalho, então o dinheiro ele veio muito como consequência. E hoje eu tô num momento de vida onde eu tô muito confortável e tô muito segura financeiramente. Então essa não é aquela pauta assim que tipo, dinheiro gostamos. Mas assim, eu não passo a vida preocupada com dinheiro, não mais. Ainda bem, fruto de uma longa trajetória de trabalho e empreendedorismo, a gente conseguiu chegar nesse momento. Sim. Você falou que você começou a trabalhar muito nova. Como que foi seu primeiro trabalho? Gente, pensa, eu comecei a fazer conteúdo na internet aos 16 anos. Não existia isso de trabalhar com a internet nessa época. E nessa época eu já tinha muita vontade de ter meu próprio dinheiro. Então assim, meus pais sempre me deram tudo. Eles sempre foram pessoas que eles vieram de uma realidade de escassez, conseguiram prosperar na vida. E eles não queriam que a gente tivesse que trabalhar desde muito novo, desde muito jovens. Só que aí é aquilo, né? A gente brinca, né? O fruto não cai longe do pé. Cara, eu sempre quis trabalhar desde muito jovem. Então, eu era, na época da escola, com 13 anos, eu fazia ilustração e vendia pros meus colegas. Ô, louco, empreendedora! Não, desde sempre. Aí, eu comecei a gravar conteúdos, o foco era muito maquiagem. E aí, eu comecei a trabalhar como maquiadora. Eu dava cursos de automaquiagem. Eu, inclusive, dava cursos pelo Brasil com as minhas seguidoras. Então, assim, vinha pra São Paulo, ia pro Rio de Janeiro, montava turmas de automaquiagem e ia dando, assim, tipo, esses cursos, eles eram vendidos pras próprias seguidoras. E eu só tive, em toda a minha vida, um trabalho de carteira assinada, porque eu sempre fui pra esse lado mais do empreendedorismo. Então, eu tive um trabalho, durou... Acho que eu fiquei uns 4 anos trabalhando. E essa marca, essa empresa, hoje são meus clientes. A gente não se largou. Nossa, que incrível! Como que foi sua primeira publi? A minha primeira publi... Deixa eu pensar. Porque na época não tinha publi. Quando eu comecei na internet. Permuta, então. A gente começa com permuta, né? Antes de vir com... Gente, eu lembro... Comecei na internet com 16 anos. Fazia tutoriaizinhos e tal. Usava as maquiagens que eu comprava da revistinha, ou a minha mesada, ou os dinheirinhos das ilustrações que eu vendia. Todo aquele rolê. E aí eu lembro que tinha uma lojinha de maquiagem que vendia, sabe aquelas paletas chinesas? Eu não sei se isso é da sua geração, se é da sua época. Mas na minha época de internet, isso era assim, o boom. Várias cores? Era paleta de 120 cores. Tipo umas paletonas chinesas, sim, assim. Sim. Aí tinha paleta de 88 cores shimmer, era paleta de 88 cores neutra. Tipo, enfim, aqueles kits de pincéis de 20 e poucos pincéis. E aí uma lojinha fez um concurso de maquiagem pra ter, tipo assim, a sua embaixadora. E aí eu venci esse concurso e eu comecei a trabalhar com essa lojinha. E aí, tipo assim, era permuta. Eles todo mês me mandavam paletas de sombras e kits de maquiagem. E isso daí era, tipo assim, surreal pra mim. Porque eu não tinha acesso a essas coisas. Eram caras pra mim na época. Então, era uma forma de eu também começar a construir a minha coleção, ali, meu arsenal de maquiagem. E foi, assim, as primeiras trocas que teve na internet. Aí, depois eu lembro, assim, também quando começou, assim, os primeiros trabalhos pagos. Porque aí começou a necessidade de regulamentar esse trabalho. Tipo assim... eu vou receber, como é que eu declaro isso? E aí veio aí a primeira necessidade de criar, de fato, uma empresa. Então, o meu primeiro CNPJ, ele já tem aí como uns 10 anos. Nossa! 15 de internet, 10 de CNPJ. Qual que foi a sua maior conquista profissional? A primeira de todas, a minha independência. Eu acho que essa é uma conquista gigantesca. Principalmente quando a gente vem
dessa mentalidade de escassez, sabe? Quando a gente vem desse lugar das pessoas que vivem pra pagar as contas necessárias e emergenciais, sabe? A maior parte da minha vida, eu acreditei que, por exemplo, uma viagem pra fora do país era uma coisa inacessível, inalcançável pra mim. A primeira vez que eu viajei pra fora, que já foi adulta, fruto do meu trabalho, cara, eu me emocionei com, tipo assim, cara, é possível, é viável. Eu me lembro que a gente fez uma viagem, eu e meu marido, a gente foi pra Europa. Isso foi em 2019, a primeira vez que eu saí do país, sem ser ali aqui na volta na América do Sul. A gente chegou na Europa, em Paris, eu olhei pra torre e eu comecei a chorar, prantos. Porque eu falei, cara, eu sempre sonhei em estar aqui e eu sempre achei. Era uma crença muito grande de que não era possível. Então, acho que a minha primeira conquista, assim, profissional é a minha independência, é ser uma mulher próspera e hoje ter uma empresa que, tipo, emprega outras pessoas. Isso é uma conquista, assim, gigantesca. E a segunda grande conquista profissional é ter transformado a minha maior dor no meu produto. Então, essa, assim, eu falo, cara, zerei a vida, porque eu poderia tá com a autoestima destruída lá no chão, como eu vejo muitas mulheres, tá aí num emprego que eu sou infeliz, que não me traz prosperidade, que não faz eu alcançar meus sonhos, e um relacionamento que não me completa, apenas porque eu acho que é isso que eu mereço, é isso que tá ao meu alcance. Então, ter transformado a minha maior dor no meu maior produto é uma conquista gigante. Que incrível. O que você falaria pra uma mulher, por exemplo, que tá ouvindo a gente, tá assistindo a gente, que ela pensa, poxa, não tô num relacionamento legal pra minha vida. Poxa, não tô bem com o meu corpo. Poxa, não tô me amando. Não tô tendo autoestima assim, tô me achando acabada, a pessoa se julga. Capenga, anêmica. O que você falaria olhando nos olhos dessa mulher, assim, se chegar, por exemplo, como se fosse uma seguidora sua, sabe? O que você diria? Eu pegar aqui, ó, nos ombros, olhar aqui, ó, no fundo dos olhos e falar que o amor próprio, ele é revolucionário. E ele tá ao nosso alcance. Porque eu sei o quanto que as pessoas colocam a autoestima em um patamar inalcançável. Eu escuto isso todos os dias. Ah, mas pra você é fácil. Ah, eu queria ter a sua autoestima. Eu queria estar aí. Eu falo, mas, gente, eu não estive aqui desde sempre, não. Eu peleei pra chegar até aqui. Eu já estive no mesmo lugar que você. Eu já estive desacreditada, xoxa, capenga, anêmica, me achando a pior pessoa do mundo, em um relacionamento horrível, descrente da minha capacidade. E muito até porque nos ensinam isso. De que a gente não é capaz, de que nós não vamos conseguir. Principalmente na questão corporal. Você nunca vai ser amada por ser gorda, você nunca vai ter sucesso, nunca ninguém vai te querer. Cara, essas coisas vão... Sabe aquele ditado? Novamente, estamos aqui com diferenças geracionais. Não sei se esse ditado aí é da tua época, mas vai que a tua avó já falou. Minha avó que uma mentira dita 100 vezes se torna uma verdade. Sim, total. Então, é isso. Se ficam te falando que você é incapaz, que você não consegue, que você não tem valor, que nunca ninguém vai te amar, você uma hora acredita nisso. E o que eu quero te falar é que, sim, mentiram pra você. E o amor próprio, ele é revolucionário. E ele está ao seu alcance, independente da sua realidade. Basta você querer. Eu sei que esse é um papinho assim, né? Muito coach. Basta você querer. Mas essa é uma transformação interna. Mas se não for você, vai ser quem? Ninguém pode pegar na sua mão e falar, vamos. É difícil alguém assim, entendeu? É você com você. É você com você. Falar. E sem contar que assim... Mesmo que te falem, mesmo que queiram pegar a sua mão. Você também tem que querer. Se você não acreditar, se você não tomar essa decisão por você, essa transformação nunca vai acontecer. Você consegue tomar decisões com facilidade ou você pensa muito antes? Como é? Eu penso muito o tempo inteiro sobre tudo. A gay falando, né? Minha psicóloga, a gente brinca que é a Regina. A minha ansiedade se chama Regina. Ah, é? Então, porque aí a gente tira um pouco de mim a culpa da ansiedade. Entendi. Ela é Regina, não, é culpa gente. Minha, é culpa da Regina, gente. Pelo amor de Deus. A Regina é uma pessoa muito desagradável. Só que, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa muito resolutiva. Então, eu sou uma ótima resolvedora de problemas. Eu sou uma ótima tomadora de decisões. Eu sou uma ótima líder. Então, normalmente, assim, os BOs vêm pro meu lado porque eu consigo resolver eles.
Como é ser uma ótima líder? Como é? Ai, é muito bom. Gente, eu faço muita questão de me desenvolver como pessoa, não só para ser boa para mim, mas também para ser boa para os outros, sabe? Eu vivi uma vida inteira com péssimos líderes ao meu redor. Sabe? Aquele que vai mandar e é isso, e não te ajuda a crescer, né? E aí, em vários âmbitos da minha vida. Aí a gente volta, né, pra Dona Maroca, lá pra minha mãe. Cara, eu não tive lá na minha infância, na minha adolescência, essa liderança que eu gostaria de ter tido por parte da minha família, da minha mãe. Que era esse lugar de acolhimento, de inspiração, sabe? A minha mãe sempre foi muito rígida, muito mais sargentona comigo. Sabe aquela liderança na base do medo? Sei. Professores, sabe? Essas dinâmicas. Esse único emprego que eu tive CLT, eu tive uma péssima líder. Então, eu sempre tive muito esse objetivo de... Se eu vou trabalhar com pessoas, eu quero ser uma líder admirável. Sabe? Então, eu faço muita questão da minha empresa ser um ambiente bom das pessoas trabalharem. Eu sou uma pessoa que as pessoas vão me ouvir... Não porque tem medo de mim, mas porque se inspiram em mim. Porque conseguem me ter como uma pessoa que, cara, vai te guiar na sua caminhada de uma forma humana, empática e acolhedora. Então, é isso. Eu me considero uma boa líder e eu me esforço para isso. É tipo assim, novamente, é uma decisão. Eu decidi que eu seria uma boa líder e eu fui atrás de me capacitar para isso. Realmente. E sobre essas questões que você trouxe, né? Sobre um líder ruim, assim, aquele líder que vai na base da pressão, o autoritário, não tem conversa, não tem chance, né? É um líder ruim. Um líder bom também, acredito que é isso. Uma pessoa admirável e que busca crescer e também ajuda os outros a crescerem, né? Exatamente. Então, é bem isso que eu também penso. Jéssica, a gente tá chegando no final da entrevista. Mas me conta, como que você se imagina daqui a 10 anos? Eu imagino daqui a 10 anos com mais uma empresa. Olha! Eu tô falando disso com a minha psicóloga essa semana. Então, o meu plano... E eu sou uma pessoa extremamente metódica. Então, quando ela me falou assim... você se imagina daqui a 2, 3 anos? Eu falei assim, eu me imagino até o resto da minha vida. Eu já tô com um plano todo traçado. Pode ser que a vida me surpreenda, a gente tenha que recalcular a rota. Provavelmente isso vai acontecer, mas o plano já tá desenhado. Então, daqui a 10 anos, eu imagino... O Empodera, ele tendo angariado, assim, alçado novos voos. Eu visualizo ele tomando outros formatos também. E já fica aqui aquele spoiler. O ano que vem eu imagino ele tomando um formato presencial também, através de eventos. Olha, incrível! E daqui a 10 anos eu me visualizo, além do Empodera tendo, né, crescido e... ter multiplicado aí essas 500 alunas por umas 50 mil alunas, eu me visualizo também com pelo menos mais uma empresa de outro segmento para complementar aí todos esses braços que hoje a gente já atua. E muito feliz, sempre. E na sua vida pessoal? Fora o lado profissional? Cara, eu e meu marido fortalecidos... arrasando e sendo a dupla dinâmica que a gente sempre foi. Viajando mais? Sempre, gente. Aquela taurina com ascendente em Sagitário. Viagem, assim, eu vivo com a próxima viagem planejada. Que incrível, que incrível. Então, daqui a 10 anos, eu já tenho que ter, já dado um bom check aí nos países desse mundão. Eu adorei. Você tem cachorro, gato, algum animal? Eu tenho um cachorro e um gato. Eles moram com você? Ai, que incrível. Oscarzinho e o Nicolau. Babies. Eternamente babies, né? O meu cachorro, ele já é um sênior. A gente não sabe exatamente a idade dele porque ele é de resgate. Então, a gente não sabe o histórico dele. Mas o veterinário estima que ele tem uns 8, 9 aninhos. Então, ele já come ração sênior. Já é mais senhorzinho, mais rabugento. Mas eles serão eternos nenês. Eternos nenês. Muito obrigada pelo bate-papo. Eu gostei mais de te conhecer melhor. E também foi gostoso convite. Te ouvir, assim, aprender mais com você. Obrigada, Isa. Foi muito bom estar aqui conversando com você, com toda a sua audiência. Que eu tenha conseguido aí plantar boas
boas sementinhas de transformação em quem tava nos ouvindo. Com certeza, plantou. Você pode olhar pra câmera e divulgar suas redes sociais. Gente, me sigam então, Instagram, TikTok, Jéssica Lopes, em basicamente todas as redes. Lá a gente fala de muita autoestima, desenvolvimento pessoal, moda, mas aquela moda fora de rótulos. A gente não gosta das caixinhas, a gente quer sair das caixinhas, a gente quer expandir, a gente quer dominar esse universo, sendo cada vez mais autênticas. E espero ver vocês por lá também. Serão muito bem-vindos nas minhas redes sociais, dentro do Empodera. Enfim, estou aqui de braços abertos para te receber. Muito obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. O Sacodecast é um projeto novo, eu tô com ele há poucos meses, então inscreva-se no canal, que vai fazer toda a diferença. Sacodecast nas redes sociais, lá eu posto bastante cortes de várias entrevistas. E se você tá ouvindo a gente no Spotify, siga também. Muito obrigada e compartilhem. Compartilha, porque eu tenho certeza que durante esse episódio você lembrou de alguma mulher. Tenho certeza. Você lembrou de alguém. Então compartilhe esse episódio. Um beijo e até a próxima. Obrigada, Jéssica. Obrigada.